Voltamos com o Gente em Destaque nesse segundo bloco. Eu continuo conversando com o jornalista Luiz Carlos Ribeiro. Vamos falar agora no seu comecinho da profissão, que a gente acabou o bloco anterior, você falando do guarda-mirim na Jana, né? Isso. Como é que você começa a pensar numa carreira de comunicação? Foi nessa época mesmo? Conta um pouquinho desse começo aí. Então, foi justamente nessa época. Quando eu entrei na Jan, eu fui trabalhar na antiga Henkel. E ali na Henkel eu estava praticamente já no ensino médio. Aí comecei a estudar e naquele momento, Rodrigo, eu comecei a ouvir muito Osmar Santos. Osmar Santos, Pimba na Chulipa, tal, e me empolguei com o futebol. Eu era um cara fã, eu passei a torcer para o São Paulo naquela época, ouvindo Osmar Santos e estudando. Aí eu comecei a sonhar em ser radialista e não ser jornalista. E lá na Henkel, naquela época, na hora do almoço, tinha um pessoal que jogava bola. Eles não sabiam, mas a hora que eu saía do almoço, eles iam jogar bola, era uma empresa contratada. Eu começava a narrar o jogo deles. Aquilo me envolveu. Aí o que eu fiz? Não, vou fazer jornalismo. Então, melhor, radialismo, não jornalismo, porque eu sonhei com rádio. A minha paixão é rádio, não é televisão, nunca foi. Aí naquela época, estudando, trabalhando, eu prestei vestibular para jornalismo. Aí, para radialismo. Só que quando eu fui matricular, era comunicação social. Tudo junto. Tudo junto. Aí eu cheguei na faculdade, eu quero fazer radialismo. Olha, naquela época não tem turma, você tem que fazer jornalismo. Mas jornalismo é o que tem. Então ali eu comecei a fazer jornalismo. Bom, nessa época ainda na Henkel, né, comecei a fazer jornalismo, fiquei mais ou menos uns 3 anos aproximadamente. Nesse inteirinho surgiu a Rádio Metropolitana e antes disso eu comecei a fazer uns bicos na Rádio Clube Jacareí, porque tinha o Quando Esporte é Notícia, e daí o Chagas e Silva já estava na rádio, daí eu comecei a se aproximar, aí eles me viram que eu narrava alguns treinos do Jacareí Atlético Clube, aí eu comecei a faculdade e a Rádio Clube de Jacareí. Aí chegou um momento em que eu tinha que optar. Ao mesmo tempo surgiu vaga na Rádio Metropolitana. O que eu fiz? Acabei saindo da Henkel. Terminei a faculdade. Concluí a faculdade. Aí com 4 anos de Henkel eu pedi minha conta. Não, pedi para ser mandado embora. Mas você não vai ficar, não. Aí eu comecei a se aventurar em rádios. Aí eu comecei, nesse inteirinho, como estava fazendo bico em rádio, a minha irmã Vânia conseguiu que eu começasse a dar aula também no Carlos Porto com o Irineu, porque jornalista podia dar aula naquela época, aquele professor contratado. O Irineu está precisando de professor de biologia. Aí a Vânia falou, meu irmão é jornalista, ele está fazendo bico numa rádio em São José dos Campos e ele faz também na Rádio Clube Jacareí, mas ele pode dar aula para atrás daqui para dar aula, biologia. Conheci até a irmã do Cristiano Bruni, foi minha aluna. Aí eu comecei, o que eu fiz? Então comecei a fazer rádio, narrando futebol em São José dos Campos, na Rádio Metropolitana. Às vezes fazia bico na Rádio Clube de Jacareí e foi a hora que eu comecei também a dar aula. Aí eu me tornei professor contratado, né, categoria F, que podia naquela época, e comecei a fazer jornalismo. Então eu conciliei as duas profissões. Só que chegou uma hora em que a rádio não dava dinheiro mais. Porque os cachês de narrar futebol... Mas antes disso eu tinha passado também pela Rádio Mensagem, com carteira assinada. Eu apresentava um programa na época do Jair Antunes, a época que tinha o Chagas e Silva. Então naquela época comecei a fazer amizade com o pessoal da rádio. Então, resumindo, Rádio Metropolitana, até nessa época que eu estava já formado, eu transmiti uma vitória do São José sobre o time do Caxias do Sul. Era um jogo que nós viajamos até de ônibus, eu Dirceu plenamente, mas dei sorte, que o São José venceu o Caxias e depois disputou com o Bragantino a final do Campeonato Brasileiro. Nos pênaltis, o São José venceu. Mas a minha trajetória foi essa, fazendo um bico, Rádio Clube de Jacareí, fiquei também mais ou menos uns 2, 3 anos,
essa foi a minha parte que eu me tornei jornalista. E quem foram seus professores, aí eu, independente de ser da faculdade, mas quem que te ensinou nesse meio de rádio, como se portar, como falar, deu dicas preciosas? Olha, eu vou falar uma coisa para você, Rodrigo. Eu falo até para os meus alunos. Até o 7º, 8º ano, o 7º ano da escola pública, eu era gago. A professora falava assim, Luiz Carlos, presente. Mas aí você vai, como é que você se tornou? Mas só que tinha um detalhe, eu comecei a gostar do futebol. Eu me lembro pela primeira vez em que eu me identifiquei em falar, foi numa narração de futebol de uma lição, Pepe para Pelé, Pelé para Pepe, na escola pública. A partir daquele momento eu comecei a se soltar, mas a minha identificação com o jornalismo esportivo foi de tanto ouvir rádio. Eu tinha como Osmar Santos para mim, a Ademara Luzek da Jovem Pan, eu imitava muito, que ele falava, preparou, atenção, preparou, boteu, é gol. Então você começava a imitar e aquilo começou a soltar. Então, na Rádio Clube de Jacareí, quem me deu uma força muito grande foi o Ângelo Ananias, professor Chagas e Silva. Olha, o bispo sempre me empolgando. Agora, essa versatilidade de falar, eu não sei de onde surgiu, viu? Eu não sei, com toda sinceridade, até eu falo demais, mas de narrar, de mexer, eu não sei, eu acho que foi um talento que tinha em mim que estava escondido, porque em Minas a gente era pacato, mas na escola deu up. Mas de tanto você conviver a atmosfera de muito jornalista falando, de ver comentarista esportivo, de ver locutor, eu acabei colocando na minha cabeça que eu poderia fazer isso. Porque você vai pegando referência também, né? Exato. Então, você começa imitando uma pessoa, mas daqui a pouco, quando você menos notar, você está com a sua própria identidade, né? Exato. Eu gostava muito, que nem, por exemplo, eu imitei muito lá atrás, até você ficava no banheiro narrando, pimba na chulipa, lá vai, bola. Então você começava a falar, então é isso que você falou, mas chegou uma hora que eu fiz a minha característica, de fazer uma narração minha mesmo. Não que eu não tivesse espelhado, mas Edemar Aluzek comecei imitando também, que eu gostava muito dele, porque aquele estilo de narrar dele, quem acompanhou Edemar Aluzek pela Jovem Pan, eu achava que ele é, não digo o José Silvério hoje da Jovem Pan, um ponto de referência, mas o Edemar Aluzek, ele tinha muita mais emoção no gol. O Silvério, o gol dele é de Osmar Santos, para mim, realmente foi o pai da matéria. Pai da matéria. E você começou nesse mundo do jornalismo numa década que foi muito efervescente no mundo esportivo aqui no Vale do Paraíba. Foi. Né? Você participou, por exemplo, do JAC em 88, Isso. Subindo, né? Olha, inclusive a safra de repórteres daqui da década de 80 foi muito grande. Pascoal, o Ângelo e outros que eu não me lembro agora. Mas se você for analisar... Darcy Reis, né? Valtencir Vicente, que está hoje, Chaga Júnior, que está hoje, embora Chaga Júnior seja essa safra nova, mas a Darcy Reis que você falou, o jornalismo jacarense, hoje você tem vários aí na mídia, mas eu comecei em 88, eu transmiti muitos jogos do Jacareí Atlético Clube, aliás, minto, em 88 eu estava transmitindo o Santanense. Quando o Jaque subiu, eu não vi o Jaque subir, eu estava no jogo do Santanense, porque o Ari Russo era o presidente do Santanense, eu estava na Rádio Clube de São José dos Campos. Depois, em 89, aí eu comecei a narrar os jogos do Jacareí Atlético Clube. Viajei muito com o Jaque, nossa, o Rondão viajava de manhã, voltava à tarde. Olha, eu vou falar para você, Rodrigo, não era fácil não. Segunda divisão, naquela época era difícil. E outra coisa, realmente você perde o domingo inteirinho. Então, eu narrei gols, tem momentos, a primeira narração minha foi já que Palmeirinha de Santo Antônio da Boa Vista, até o professor Chagas e Silva falou assim para mim, você vai narrar esse jogo, Luiz? Eu falei, mas como? Não, você vai narrar. Não, você vai narrar. Aí o Jair Antunes estava narrando, terminou o primeiro tempo, top para você narrar. Então, foi assim, mas eu fiz bons momentos, eu só não consegui narrar o Jaque subindo. Aliás, poucas pessoas têm imagem desse jogo, Porque, na verdade, o Jaque, o time para subir do Vale do Paraíba era o Santanense, que tinha muito dinheiro.
né? Eu fiz muita cobertura do Jacareí Atlético Clube, né? Até eu estava comentando com você que um mês antes o Jaque subiu, os jogadores se reuniram para pedir um bicho. E eu era correspondente do Vale Paraibano nessa época. Também, né? Participou da mídia impressa, né? Sim. Aí eu escrevi que os jogadores... Aliás, depois... eu não sei se o Avelino Israel lembra, ele que hoje é um grande editor que me ensinou muita coisa. Eu era setorista do Jacareí Atlético Clube. E setorista, chega uma hora, você começa a não inventar, você escreve a mesma coisa. Ele falou, olha, os caras não estão falando nada. O que você tem no Jaque? Os jogadores pedem bicho. É isso que vai na... Manchetou. No outro dia... A hora que eu cheguei no treino no Jacareí, quem foi o moleque que escreveu essa matéria no Vale? O Darli, falecido Darli, que eu gosto muito dele, né? Ficou bravo comigo, rapaz, e os jogadores se uniram, não vai bater no Luiz Carlos, não vou bater. Enfim, essa parte de subida escrita do Jacareí eu cobria muito. O Jaque, na verdade, que ali no estádio Antônio Jordão Mercadante, que infelizmente não temos mais, né? Ali eu acho que deveria ser preservado. Mas a história do Jacareí é muito bonita, né? Se você vê lá atrás, Zentero passou como presidente, o Ângelo, Itamar Alves, o Cândia e outros aí que vieram. Mas depois que o Jaque subiu, mudou o prefeito, o Jaque caiu, mas o Jaque subiu também, tem um detalhe, naquela época podia a prefeitura ajudar. A Demineri foi um presidente de sorte, porque não havia hoje que tem tanto, né? Mas naquela época você podia ajudar um time profissional. Mas hoje não pode mais, né? Então, eu acho que o Zentero, a Demineri que subiu com o Jacareí Atlético Clube, mas foram momentos super agradáveis. Pena que o time sumiu, né? E você cobria também, além do futebol, outras modalidades, não? Eu cobri também a época de ouro do basquete. Basquetebol de Jacareí. Eu não cheguei à época do Biratã, não, mas eu peguei uma fase em que você tinha um basquete que disputava a Série A2, o Trianon ficava cheio, lotado, você tinha público, o basquetebol era classe A. Eu acho que nem perdia para São José dos Campos, né? Porque São José prosseguiu. Quer dizer, você tem algumas referências, o próprio Dori jogou no time de basquete aqui de Jacareí, e outros jogadores que passaram, o Mical teve passagens por aqui, não sei qual os jogos regionais, em que nós tivemos jogadoras de seleção brasileira aqui, eu acho que foi na época que o André foi secretário de esportes, eu não lembro a época, não sei se 87, né, 86, eu não me lembro agora, mas cobri basquete, o esporte amador, enfim, o que tinha que a gente cobria, mas o voleibol do Elvira classe A com o Fernando Carlos, com a Vera, olha, nós tínhamos aqui, as outras modalidades eu não tinha tanta infinidade, né? Porque nem você tem o tênis de mesa que destaque. Mas as outras eu cobria também, mas a referência é a basquete e também o futebol. Para a gente encerrar esse segundo bloco, eu queria que você terminasse contando alguma história do futebol amador, que eu sei que você deve ter muitas histórias de confusão, de briga, de cobertura. São duas. O Zé até não sei se você está lembrando. Tinha um jogo na Gates do esporte amador, do futebol amador, e eu apareci para bater fotografar. A hora que eu aponto para um determinado jogador, a torcida ficou brava, porque esse jogador, a gente não poderia colocar esse jogador na mídia. Não podia aparecer. Não sei quais razões. Eu sei que os jogadores vieram para cima de mim, torcida, aí o Zé Antero, não, gente, tudo bem, sem problemas. Eu não, naquele momento, realmente, eu fiquei com muito medo. Né? Esse é um fato que aconteceu aproximadamente há uns 10 anos. Mas eu vou falar para você, Rodrigo, era uma situação realmente ruim, porque aquele jogador, ele era envolvido com coisas, entendeu? E houve um problema no campo, e você, quando está no esporte amador, você é meio bobão, então você vai cobrindo. Agora, o último que eu tive foi o ano retrasado, né? Eu estava cobrindo um jogo, não vou citar os clubes aqui, porque isso deu problema para mim depois, né? Eu não posso citar, acho que era Meia Lua e Aliança, né? E o Meia Lua estava para descer, e eu estava transmitindo o jogo ao vivo, e aquele adrenalina, final do jogo, o Meia Lua precisando vencer, perdendo para a Aliança. Aí um determinado dirigente, tira a porcaria daí, rapaz, vira isso aí, você está ficando doido, cara, vira isso aí, meu.
Aí eu virei, fazer o quê? Mas aí depois esse dirigente à noite me ligou, o senhor Luiz Carlos, mas aquela hora mexeu com a gente, né? É. Mas o interessante, Rodrigo, que mesmo eu sofrendo essas pressões, para a gente concluir, muitos dirigentes, hoje essas pessoas são minhas amigas, tá? Isso foi um fato, que dá até para... Acontece, mas são duas histórias que eu aprendi. Uma coisa que eu aprendi no esporte amador, nem tudo se grava, nem tudo se reproduz. Tira fora. Seria isso. Tá certo. Vamos fazer mais um intervalo aqui no nosso programa. O Gente em Destaque volta daqui a pouco. Até já.